E aí, rapaziada, muito boa tarde. Professor Ari aqui, o brabo da redação. Vamos comentar aqui agora 3 dos temas cobrados na prova de ontem do Banco do Brasil. Então, inicialmente, eu quero dizer que estou bem feliz, porque essa prova foi muito a cara dos nossos cursos, muito a cara do conteúdo que a gente entregou, tanto gratuitamente quanto nos nossos cursos pagos para o Banco do Brasil, curso de repertórios. Então, assim, quem se dedicou de verdade com o nosso material não teve dificuldade com esse conteúdo, tá? Então, o que eu vou fazer aqui hoje? Na verdade, eu peguei... Foram 4 temas, né? Igual a última prova, já era esperado isso, na verdade. Deixa eu ver se tá tudo certo aqui com a live. Tá. Já era esperado isso aqui, né? Como foi na última prova, a banca trouxe 4 temas. Mas eu vou comentar aqui com vocês hoje, cara, 3 temas, né, que foi pro cargo de agente comercial, que é o cargo que tem mais candidatos, mais concorrentes. E talvez, se você estiver vendo esse vídeo aí e quiser que eu comente o tema de tecnologia, então comenta para mim aí, né, que eu posso fazer outro vídeo comentando só o tema lá da tecnologia. Tá? Eu não fiz o vídeo ontem porque os alunos mandaram o tema, tal, só que eu não tinha acesso à prova. Então não tem como eu analisar um tema com, tipo assim, a pessoa falava o que lembrava, tipo, eu não tinha como saber exatamente qual era o tema, eu só consigo analisar o tema quando eu vejo a prova, os textos motivadores, eu vejo o caminho que a banca determinou para você escrever e os detalhes do tema, da frase temática. Então, por isso que eu estou fazendo o vídeo só agora, porque só agora que a banca SES Gran Rio disponibilizou os espelhos de prova. Então comenta para mim aí, ó, já chega dando like, porque essa é uma aula muito importante. Eu não achei os temas difíceis, achei super fáceis, porém, tá? Porém, e assim, gente, eu tô falando não como um professor apenas, assim, eu tô falando como eu penso que pro aluno é mais tranquilo. A única coisa que eu tenho a observar é que a banca trouxe 3 estruturas diferentes de temas, tá? E essas estruturas, cara, quem não estudou redação, vou te falar assim, a real, assim, quem não estudou redação, quem não entendeu, por exemplo, o que é um tema interrogativo, quem não entende o que é um tema alternativo, tá? Quem não sabe interpretar tema, que não sabe estruturar tema de redação, teve muita dificuldade, tá? Porque assim, o cara fala assim, mas eu estudei os temas. Tá, mas essa prova, ela mede também, acho que em grande medida, o teu nível de compreensão da estrutura da redação. E começa pelo tema, pela estrutura do tema. Então vocês vão ver aqui que a banca trouxe um tema, dois temas interrogativos, ou seja, tem em forma de pergunta. Lá no meu curso eu ensino, né, como fazer para lidar com temas interrogativos. Eu vou explicar aqui também como é que vocês poderiam fazer. E dentro de um desses temas interrogativos também tem um tema alternativo. E aí é que muita gente se ferra. Porque esse tema, por exemplo, aqui da desinformação. Cara, tem muita gente que não sabe o que é desinformação. Tem gente que não sabe que desinformação é a mesma coisa de fake news. Na verdade, fake news é um dos instrumentos de desinformação, né? Mas a pessoa nunca ouviu falar em desinformação e aí ela não sabe escrever porque ela não ouviu a palavra desinformação. E ainda mais, né? Ainda mais, esse primeiro tema aqui, a internet atualmente é uma fonte de informação ou de desinformação, pede explicitamente, ó, vou repetir, pede explicitamente para você se posicionar. Quando a banca coloca essa partícula alternativa ou, ó, a internet atualmente é fonte de informação ou seja, ou de desinformação. Ela está pedindo expressamente para você se posicionar. Tá, deixa eu botar aqui, deixa eu ver se está passando aqui. Você tomar um partido para você decidir. Tá? Para você decidir se a internet é uma fonte de informação ou de desinformação. Não dava para falar de uma coisa e de outra. Ó, ou uma coisa ou outra. Você tem que se posicionar. Aí você tem que tomar um partido, tá? Por isso que eu falo, cara, não adianta. Não adianta. Eu decorei todos os dados sobre desinformação, sobre fake news, mas aí no dia da prova você não se posiciona. Então nós temos um problema. Tá? Outra coisa que a galera tá martelando aí, eu até comentei isso. Meu irmão, tá no edital.
mínimo de 25 e máximo de 30 linhas. Tá no caderno de provas. Tem que fazer no mínimo 25 e no máximo 30. Ou seja, se você não fizer no mínimo 25 linhas, e eu só conto uma linha completa, quando ela chega até o meio, você fizer menos da metade de uma linha, não conta como linha escrita. Então, vamos supor que você escreveu 24 linhas, né? Ou 25, mas na linha 25 você só escreveu até ali um quarto da linha. Não conta como linha, tá? Tá no edital, tá na folha do caderno de prova. Então não vem com esse papo, não. Se você não fez 25 linhas, se você não fez 25 linhas, você está automaticamente eliminado do concurso. Eu recebi hoje um monte de mensagem de pessoas dizendo: professor, não fiz as 25 linhas. Infelizmente, você está eliminado do concurso. Porque o edital fala mínimo 25, no máximo 30, beleza? Quem tá aí comigo aqui ao vivo, comenta pra mim aí de onde que você é, qual foi o tema da sua redação, qual dos 4 temas você pegou aí. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou mostrar uma possível tese e 2 possíveis argumentos para esses 3 temas aqui, ó. A internet atualmente é fonte de informação ou de desinformação. 2, o desafio do resgate da cidadania e dos direitos das pessoas com deficiência no Brasil. Inclusive, esse tema 1 e esse tema 2 aí, ambos estavam lá no meu curso, tá? Se você pegar, eu tenho mais ou menos 2 temas, eu tenho pelo menos 2 temas comentados sobre desinformação, tá? Pelo menos 2, um em vídeo e um escrito. Eu tenho um tema sobre inclusão de pessoas com deficiência e também um outro tema sobre capacitismo. Então, quem leu esses temas aí mandou muito bem. Já esse último tema aí, eu acho que é o mais, entre aspas, né, complexo e vai pegar muita gente. Apesar de que o próprio texto motivador explicava, né, ele já dizia o que era desbancarização. Então estava muito tranquilo, era só ler o texto motivador que você ia entender o que era a desbancarização, bem tranquilo. Mas vamos lá. Galera, vamos pro primeiro tema, tá? Vamos pro primeiro tema. Eu quero que você comente para mim aí. Você tá ao vivo, você tá assistindo a reprise desse vídeo, comenta para mim. Qual foi o seu tema? Qual o tema da sua redação? Tá? Eu vou pensar o seguinte, ó. Eu vou percorrer um caminho aqui. Como eu já falei, esse tema aqui, ó, a internet atualmente é uma fonte de informação ou de desinformação. Esse aqui eu tenho um tema alternativo, tá? É um tema alternativo, ou seja, você tem que escolher uma opção. A banca coloca esse ou, uma particular alternativa, para expressamente dizer que você precisa escolher uma ou outra opção. E aí, a internet é fonte de informação ou de desinformação? Esse tema é muito parecido com o tema que foi cobrado recentemente pela banca FGV. Por isso que eu falo para vocês, até comentei isso na última aula, né? Eu comentava que, ó, a banca Cez Gran Rio, ela conversa muito com os temas da FGV, da VUNESP. E exatamente isso. Caiu um tema na FGV ano passado, na prova da Polícia Militar do Amazonas. Exatamente isso aí. Desinformação. É como lidar com a desinformação na internet. Foi desse jeito que o tema caiu. E agora caiu esse tema aqui. Eu falei para vocês, olhem os temas da banca FGV, olhem os temas da banca VUNESP, porque as bancas se parecem muito, né, nesse ponto aí. Não vou oferecer modelos, tá? Eu vou entregar só a tese e possíveis argumentos para esses 3 temas aí. Beleza, é um tema alternativo. Então, se você não se posicionou de um lado ou de outro, você já fugiu do tema. Já é fuga do tema automática, tá? Você tinha que se posicionar se é informação ou se é desinformação. Na minha opinião, se eu fosse escrever esse tema, a minha tese é a resposta à pergunta, ó. A tua tese, cara, é isso aqui, é a resposta a essa pergunta. Então, eu vou me posicionar no sentido de que a internet é um meio de desinformação, tá? É a minha opinião, Então, ó, se a minha opinião é essa, eu vou colocar o seguinte, ó. Deixa eu pegar aqui minha cola que eu fiz aqui. Tá. Eu posso colocar o seguinte, ó. A internet é, infelizmente, uma fonte massiva de desinformação. Pronto, a minha tese está clara. A minha tese está posta. A minha tese é, na minha opinião,
do Ari, do professor Ari, é de que a internet é, infelizmente, uma fonte massiva de desinformação. Pessoal, mas eu não concordo com sua opinião. Cara, você não tem que concordar com a minha opinião. O que importa é a sua opinião, é o que você pensa a respeito desse tema. O que o Ari pensa é isso aqui, que a internet se tornou um campo de desinformação. Olha as campanhas eleitorais que ocorreram no Brasil nos últimos anos. Olha quanta fake news propagada de um lado, de outro, como os partidos políticos se utilizam desse expediente para tentar convencer alguém de alguma coisa ou tentar detonar a imagem do adversário. Então, na minha opinião, é uma fonte de desinformação. Tá, deixa eu colocar aqui o argumento 1. O argumento 1 é... vocês lembram? Quem assistiu a minha aula de revisão, vai lembrar, né, que dentro dos 20 temas que eu propus lá, tem um tema sobre desinformação, sobre fake news, né? E aí eu associava lá na aula, olha, quem viu essa aula, olha a riqueza desse conteúdo, né? Quem viu essa aula vai lembrar que eu falei, olha, eu falei o seguinte, cara, a desinformação, né, a propagação de notícias falsas, ele está diretamente relacionada ao analfabetismo digital do brasileiro. Então, o brasileiro, a rigor, não possui alfabetização, educação digital para confirmar a veracidade de informações, para contestar, para contrapor uma informação. O brasileiro não sabe, não tem boas práticas de segurança na internet. Então é um prato cheio. É um prato cheio para pessoas inescrupulosas que utilizam-se da desinformação para tirar alguma vantagem ou para diminuir a importância de alguém. Então eu poderia utilizar como argumento, como um primeiro argumento aqui, a ideia do analfabetismo digital, facilmente. Então, olha, já tem um argumento. A galera que viu a minha aula, cara, já tem um argumento. Inclusive, é um dos temas comentados lá do nosso curso, né? O analfabetismo digital, ó. O analfabetismo digital contribui para a propagação de fake news. A palavra fake news já é aportuguesada, ou seja, já faz parte do nosso vocabulário. Então não preciso colocar entre aspas mais, tá? Fake news já faz parte do VoLP, né? Do nosso VoLP. Tá? Vocês concordam comigo? Faz sentido para vocês o que eu tô falando aí? Deixa eu ver os comentários aqui. Fiz 81 pontos contando com a questão provavelmente anulada de MF e tal. Mas zerei matemática. Aqui a aula é redação. Um abração, Delise, né? Delise. Um abraço, Delise. Vai passar, hein? Vai ser aprovada. Tá, esse é o meu primeiro argumento desse tema. E o meu segundo argumento desse tema aqui é o seguinte. Deixa eu botar aqui. Tá, outra coisa que eu acho importante falar em relação a esse tema da desinformação é que o Estado ainda não consegue acompanhar como deveria a evolução, cara. A desinformação, ela acontece em progressão geométrica, né? A velocidade de propagação, por exemplo, de uma notícia falsa é muito maior do que a velocidade de propagação de uma notícia verdadeira, tá? Então, o Estado, que é o Estado regulador, né, quem fiscaliza, quem monitora, quem pune, não consegue acompanhar a rapidez da propagação de desinformação nas redes sociais da internet. Então, eu poderia utilizar isso como argumento para comprovar a minha tese de que a internet é uma fonte de desinformação. Vocês estão entendendo que a tese aqui é a resposta à pergunta? É muito simples. E aí o cara que só leu o tema, o cara que só gravou informações, o cara que só decorou dados, ele não consegue enxergar o tema dessa forma. Ele só encheu a redação de dado, e talvez não tenha respondido a pergunta que a banca suscitou. Então, muito cuidado, gente. Redação não é só decorar e nada, é sobre entender a estrutura também. Deixa eu só melhorar essa fonte aqui, que eu não estou gostando muito dela, não. Tá isso aqui. A minha tese é essa aqui.
Argumento 1 tá aqui. O argumento 2 é esse aqui, ó. O Estado não consegue acompanhar a evolução ou não consegue monitorar, né? Monitorar e punir práticas de desinformação na velocidade necessária. Então, tá aqui o meu projeto de texto desse tema. Claro que o resto aí é desenvolvimento, né? Eu não vou conseguir fazer uma redação de cada tema, mas aqui eu já tenho o caminho. Se você tem isso aqui, se você tem um plano, que é o projeto de texto, cara, tá muito tranquilo. Repito, o grande desafio aqui, galera, o grande desafio aqui desse tema, desse primeiro tema, era você se posicionar claramente em relação à pergunta. Não se posicionou em relação à pergunta? Fuga do tema, pode ter certeza. Tá? Não respondeu a pergunta que a banca fez? Fuga do tema. Não se posicionou no sentido de que a internet é um campo de desinformação ou informação? Não está claro se na sua opinião é informação ou desinformação? Esquece, fuga do tema, vai perder muito ponto por isso aí, tá? Muito ponto mesmo. Tá? E essa tese deveria estar claro na introdução. Tá? A galera tá perguntando sobre a questão da quantidade de linhas. Gente, olha, o edital fala que a redação tem que ter no mínimo 25 e no máximo 30. Ou seja, se você não fizer o mínimo de 25 linhas, você já zerou a redação. Então você está eliminado do concurso. É uma interpretação lógica. Tá? É lógico. Se você tem que fazer o mínimo de 25 e você não fez 25, você está eliminado do concurso. Tá? É básico isso aí, tá? Beleza. Alguém de vocês que está aí na live fez esse tema aí? Fez esse tema aí, esse tema da desinformação? O que você achou? O que você escreveu lá? Conta pra mim aí, tá? Deixa eu comentar aqui esse segundo tema. Olha, esse tema é bem legal, né? Bem legal mesmo. Como eu falei pra vocês, a Banca SES Green Hill ela tem um cunho social muito forte, né? Ela tem temas que envolvem questões sociais, questões complexas da nossa sociedade. Isso já era previsível ser cobrado aqui na prova de vocês. Assim como esse tema da desinformação também. Tá? Eu falei pra vocês, cara, não foca nesse negócio de Pix, de internet banking, marketplace, não sei o que. Cara, esquece isso, não vai cair. Vão cair temas muito mais sociais. E foi isso que aconteceu. Né? Foi até criticado, né, por algumas pessoas. Ah, não, o professor tá indo contra todos os outros professores que estão dando dicas assim. Não tô indo contra os outros professores, estou indo a favor da banca, estou indo na linha da banca, do que a banca realmente cobra. Então não tem muito o que falar, não. Então vamos lá. Para esse tema 2 aqui, a gente tem que pensar o seguinte, ó. Deixa eu só botar aqui. Vamos lá. Tá, o desafio do resgate da cidadania, tá? Do resgate da cidadania e dos direitos das pessoas com deficiência no Brasil. Cara, esse tema também estava na nossa lista. Eu falei pra vocês, eu comentei, cara, eu garanto que dessa lista de 20 temas que eu tô colocando aqui, pelo menos 2 vão estar na prova. E dito feito, 2 temas estão aqui. Né? Esse tema da deficiência, ele tá comentado em vários lugares dos nossos cursos. E eu também entreguei lá no curso de reta final um tema sobre capacitismo, né? Que é o modo como a sociedade enxerga as pessoas com deficiência, né? A gente acha que as pessoas com deficiência não conseguem cumprir as obrigações que elas têm, que elas não conseguem trabalhar, que elas não conseguem estudar. Isso é capacitismo. Então, existem políticas, né? Já e discussões interessantes, bem recentes, essa palavra é bem recente, que busca combater o capacitismo.
tá? Então, nesse tema aqui, eu vou colocar também aqui uma tese, uma possível tese e 2 possíveis argumentos, beleza? Então, bora lá. Tese. Tese. Possível tese aqui para esse tema 2. Galera, é o seguinte. Preste atenção nas palavras. Olha como a banca coloca as palavras de forma bem cirúrgica, né? Muita atenção para isso. Veja que a banca fala assim: o desafio do resgate. Ó, resgate, a retomada da cidadania. O que é cidadania? O indivíduo ser sujeito de direitos, né? Não só de votar, o direito de votar e ser votado, mas o direito de exercer formativo os seus direitos. É o direito de falar, de se comunicar, o direito de trabalhar, o direito de liberdade econômica, enfim. Cidadania é basicamente isso, o direito às liberdades individuais. Isso é, é cidadania. E o resgate da cidadania e dos direitos das pessoas com deficiência no Brasil. Então, como é que a gente faz, como é que esse desafio ele se põe na prática, né? Como é que ele se corporifica? Basicamente isso. Eu vou colocar uma possível tese, tá? Para vocês entenderem aí como a gente pode estruturar isso. Eu posso colocar o seguinte: as pessoas com deficiência. Deixa eu ver aqui uma coisa, peraí. Pessoas com deficiência são sujeitos de direitos, tá? E cabe à sociedade adaptar-se às suas necessidades. Esse é um conceito bem interessante, né? Que inclusive está lá no Estatuto da Pessoa com Deficiência. Eu não sei se vocês tiveram essa lei na prova de vocês, mas é uma lei que é muito cobrada em provas de tribunais e tal. Na verdade, é obrigatória a cobrança dessa lei aqui. Basicamente, a gente tem que entender que, na verdade, quem se adapta e tem que se adaptar não são as pessoas com deficiências, com limitações. Não são elas que têm que se adaptar ao nosso ritmo, à nossa rotina. Não são elas que têm que se adaptar às barreiras urbanas. Enfim, é o contrário. Somos nós que não possuímos as mesmas deficiências que elas, né, que temos que nos adaptar ao jeito delas viverem. Então eu coloquei isso como tese. Olha, cabe à sociedade, tá, se adaptar às necessidades das pessoas com deficiências, pois elas são sujeitos de direitos. É uma tese, é minha opinião sobre esse tema. Agora, como isso vai acontecer? Como esse resgate, tá, da cidadania e dos direitos das pessoas com deficiências vai acontecer na prática? E aí eu vou usar os argumentos 1 e 2 para mostrar como isso vai acontecer na prática, tá? Comenta para mim, tem muita gente na aula, tá? E não tem like, galera não tá dando like, galera. A aula tá muito ruim ou a galera não tá acompanhando. A Deilise falou: vou passar. Não, prof. Eu contei uma linha mesmo com uma só palavra. Vi em outra fonte que se a palavra fosse escrita inteira, contaria. A linha só conta uma linha se você escreve até a metade dela, tá? Só até a metade dela. Faz parte, cara. É isso aí, a gente vai aprendendo. Cara, quantas vezes eu perdi concurso? Às vezes eu já fiquei devendo, inclusive, pontos pra banca uma vez. Quando eu tava começando, eu fiquei devendo pontos. Eu fiquei com menos, assim, Sebrasp, né? Uma questão errada numa certa. Eu fiquei devendo pontos pro Sebrasp, né? Numa prova. E na prova seguinte eu passei no concurso. Então é muito de experiência, muito de fazer. Faz. A gente só sabe, a gente só aprende fazendo. Isso aí. Vamos lá. Como é que eu colocaria aqui um argumento para esse tema? Deixa eu só melhorar aqui esse
trocinho aqui. Eu sou todo metódico, né? Pronto. Beleza. Ó, argumento 1 para esse tema aqui. O que eu falaria aqui, ó? Bora lá. Argumento 1. Como é que eu faço para resgatar a deficiência? Então eu preciso ofertar mais informação de qualidade visando ao combate ao capacitismo. Mais um conteúdo que estava lá na nossa aula de revisão. Eu falei sobre capacitismo. Então eu expliquei, ó, o capacitismo é todo conceito equivocado, toda percepção negativa que a sociedade tem em relação às pessoas com deficiência. A ideia de que essas pessoas não são capazes de desempenhar funções na sociedade, né? A gente achar que porque ela tem uma deficiência ela não pode trabalhar, ela não pode estudar, não pode ter autonomia, ter liberdade, enfim. Então é o capacitismo. Então, para a gente resgatar a cidadania dessas pessoas, é importante ofertar mais informação de qualidade visando esse combate. Então a gente pode mencionar aí várias formas de trazer informação, né, pelos meios de comunicação, pelo governo, né, nas escolas, campanhas publicitárias, campanhas educativas, pedagógicas. Então você poderia citar isso como repertório também. Isso é um repertório. Esses exemplos de como essa informação vai combater o capacitismo são exemplos de repertório, tá? Agora o argumento 2, o que eu usaria aqui? Eu usaria isso aqui, ó. Eu usaria esse argumento aqui, ó. Ações efetivas ações efetivas de inclusão das PCDs, né, são pessoas com deficiência, no mercado de trabalho. Então, isso é um problema sério, né? O desemprego, né, e o desalento desse público PCD é muito forte. Então, lembra sempre do tema, gente. Olha o tema. O que o tema fala? Ó, resgate da cidadania. Então, para eu resgatar a cidadania, eu usei como argumento ações efetivas de inclusão né, dos PCDs, né, não das PCDs, as pessoas com deficiência, no mercado de trabalho. Então, a oferta de vagas, né, programas que incluam esses indivíduos, né, que deem prioridade certas vagas para esses indivíduos. Tá? E se já em vários supermercados aqui mesmo em Santa Catarina tem supermercados que contratam pessoas com deficiência para funções ali específicas, de acordo com as limitações que elas possuem. E isso é muito bom, porque estimula, isso devolve para essa pessoa a cidadania dela. Então, olha aí, eu tenho já um projeto para esse tema 2 aí, tá? Eu tenho um projeto. Show de bola, todo mundo falando que foi bem, né? Dalton falou, meu tema foi sobre o desbancarizados. Vou falar sobre ele daqui a pouco, tá? É o próximo tema que eu vou falar. Esse tema não foi difícil, tá? Porque assim, não é uma palavra comum essa palavra desbancarizados. Mas se você lê o texto motivador, lá explica o que é. São indivíduos que não fazem parte do mundo, não fazem parte da instituição financeira. Pessoas que podem até ter conta no banco, mas elas não usufruem, né, dos recursos, dos produtos, elas não fazem parte dessa conta. Né? Ou indivíduos que nem possuem conta, até o texto motivador fala lá, tem uma porcentagem de pessoas no Brasil que ainda recebe salário em dinheiro espécie, que não tem essa participação na vida bancária, não tem participação nesse mundo das instituições financeiras. Então, são essas pessoas as desbancarizadas. Então, bem tranquilo, não tem dificuldade agora.
como eu já falei para vocês, esse é um tema que vai derrubar muita gente. Não porque ele é difícil. Não porque ele é difícil. Mas porque a galera não estuda redação para saber como lidar com um tema como esse aqui. Que a banca fala o seguinte, ó, como, olha, o como é muito, olha que importância tem o como. Como, de que forma, né, é possível garantir o acesso à cidadania a milhões de pessoas desbancarizadas. Então, ó, do mesmo modo que o tema 1, eu tenho um tema em forma de pergunta, a tese é a resposta a essa pergunta. Ok. E todo o desenvolvimento do seu texto deve contemplar a resposta à pergunta também. Então, como é que você garante o acesso à cidadania às pessoas desbancarizadas? Então, o argumento 1 deve ser uma proposta de intervenção. O argumento 1 deve ser uma proposta de intervenção. E o argumento 2 também deve ser uma proposta de intervenção. E, na conclusão, eu tenho que trazer mais proposta de intervenção. Então, o texto inteiro, do começo ao fim, deve trazer soluções, porque o tema pede soluções. Como é possível garantir o acesso à cidadania a milhões de pessoas desbancarizadas? Então você não tinha que trazer as soluções só na conclusão, você tinha que trazer as soluções durante o desenvolvimento também. Cada parágrafo de desenvolvimento vai fragmentar uma solução, uma alternativa, tá? Para essa temática. Lucas Daniel, eu li umas 3 vezes antes de passar limpo. Boa. Foi de bola. Jeroan, uma da minha tese, professor, foi estudo presencial para os tais e outras coisas mais. Foi bom, não entendi. Tá falando de qual tema? Não entendi muito bem, desculpa. Beleza, vamos lá. Ó, o que eu pensei para esse tema aqui, ó? Esse tema aqui. Vamos lá. Ó, veja que como eu já falei, né? Eu tenho um tema em forma de pergunta e a resposta à pergunta já é a minha tese. Então, quem não respondeu a pergunta de forma clara já vai perder ponto porque não tem tese. E redação dissertativa argumentativa sem tese é uma redação sem coerência, né? Então, é um problema. Então, ó, eu poderia falar assim, ó, a cidadania de pessoas desbancarizadas só pode ser garantida por meio de ações que considerem, olha só que legal, considerem o respeito à individualidade de cada cliente. Vamos lá. O que é que eu estou falando aqui, meu povo? Olha só, olha, vai fazer sentido para vocês. Eu estou falando de um público que não faz parte do universo bancário. Pessoas que não têm conta, que não estão inseridas nesse meio, ou pessoas que até têm conta, mas não usufruem de quase nada. A conta lá é só para receber o salário e quando recebe já saca tudo. Essa pessoa não tem um investimento, ela não tem uma poupança, ela não tem nada. Não tem um cartão, ok. A maioria das pessoas são assim. Não usa um Pix, não faz uma transferência, são pessoas desbancarizadas. É isso, tá? Então como é que eu faço para garantir o acesso à cidadania? Veja que a banca repete a palavra cidadania. Né? Lá naquele outro tema dos deficientes, ela também usa a palavra cidadania. Né? Então, cidadania é isso, é usufruir da liberdade econômica, né? Enfim, como garantir o acesso à cidadania. Então, a banca coloca o acesso aos bancos, o acesso aos serviços financeiros como cidadania. Então, cidadania é também ofertar às pessoas acesso aos serviços financeiros das instituições financeiras. Ok. Então, como é que eu faço para garantir esse acesso à cidadania a milhões de pessoas desbancarizadas? Pensa comigo. Se você vai pensar numa política pública, né, para tratar essas pessoas, para trazer essas pessoas para o banco, para os serviços financeiros, de forma ativa, para garantir a cidadania, o que você faria? Cara, eu faria uma ação ou ações que considerassem
A individualidade de cada cliente, ou seja, vou analisar o que essa pessoa precisa, ou como ela pode ser inserida de forma individual, e não de forma genérica, não de forma abstrata. Né? Eu faria campanhas, né? Eu penso que o ideal seria que fossem feitas campanhas que considerassem a individualidade desses desbancarizados. Então, a resposta à pergunta que está no tema é a minha tese. Então, ó, a cidadania de pessoas desbancarizadas só pode ser garantida por meio de ações que considerem o respeito à individualidade de cada cliente. Minha tese. Minha tese. Então tem que respeitar. Tem pessoas que não sabem ler. Como é que eu vou abordar essa pessoa? É igual a pessoa que sabe ler? Não. Preciso considerar essa peculiaridade. Tem pessoas com deficiência que são desbancarizadas. Como é que eu vou abordar? Eu vou abordá-la igual ao que eu abordo com uma pessoa que não tem deficiência física? Você entende o que eu estou falando? Então, para eu garantir a cidadania dos desbancarizados, eu preciso tratá-las de forma específica, tá? Professor, coloquei o conceito de cidadanias mutiladas de Milton Santos na introdução para contextualizar o tema da desbancarização. Boa ideia. Né? Usei a Declaração Universal dos Direitos Humanos como repertório. Boa. Constituição Federal também poderia ser citada, né? Direito à igualdade, enfim. Boa, galera. Vocês estão muito bem. Vocês estão de parabéns. Estão de parabéns, galera. Muito boa. Beleza. Então, ó. De novo. Eu vou trazer os dois argumentos que eu penso que seriam interessantes para esse tema aqui. Então, argumento 1. Ó, eu posso fazer, né, isso por meio do uso da tecnologia. Não, vou botar da inteligência artificial, ó. Da inteligência artificial. O uso da inteligência artificial capaz de traçar o perfil financeiro de cada cidadão. Lembra que eu estou falando o seguinte, ó. Para garantir o acesso à cidadania das pessoas desbancarizadas, a minha tese, lembra da minha tese? Eu preciso tratá-la de forma individual. Então, para eu entender o perfil de cada cliente, posso usar, né, a tecnologia, a inteligência artificial, como meio de traçar, né, de definir o perfil daquele cliente. Porque eu só consigo tratar de forma individual alguém que eu conheço, ou que eu tenho isso aqui é um panorama dessa pessoa. Eu vou tratar a pessoa de forma individual se eu não sei quais são os gostos e interesses dela. Então, eu posso usar a inteligência artificial para traçar um perfil, né, dessas pessoas. Tá? Eu falei que deveria ter educação financeira nas escolas e os bancos também deveriam elaborar estratégias para atrair esse público-alvo através do marketing. Boa ideia. Né? Então são várias possibilidades, né? Não se encerra aqui. Não é porque eu encontrei esses argumentos, essas teses, que você não pode encontrar as suas. Agora, você precisava entender o tema. Tem gente que vai falar sobre outras coisas que não tem nada a ver com o tema. Ou não vai responder a pergunta que está aqui e vai fugir do tema. Tá? Então, argumento 2. Vamos lá, argumento 2. Então, poderia também garantir um atendimento humanizado, capaz de suprir as barreiras de acesso ao banco. Então, eu vou garantir a cidadania de pessoas desbancarizadas tratando-as de forma humanizada. Então, tipo assim, ó, não é uma máquina ligando para você. Pô, não faz sentido. Se essa pessoa já está excluída, né, do panorama de serviços financeiros, eu não posso tratá-la assim, vou mandar uma máquina ligar para ela, ficar ligando para ela o tempo inteiro lá, enchendo o saco dela. Não, preciso tratar de forma humanizada. Um gerente conversar, um funcionário conversar com ela, entender as necessidades, trazê-la para esse universo dos bancos. Então, o atendimento precisa ser humanizado. Beleza? Olha aqui.
Professor, vou ficar com 61,5 pontos, sem zerar nada. Boa. Salvador, prova da NASA, tipo C. Cara, é isso aí. Eu falei sobre educação digital e sobre algumas pessoas que não têm afinidade com dinheiro no virtual por ter costume de usar papel e moeda. Foi uma boa, boa. Educação digital, né? Então, boa ideia. Pessoas que só tem gente que só lida com dinheiro, tem gente que não sabe lidar, né, com o internet banking. Então, legal, né? Criar educação digital, campanhas para incluir essas pessoas. Até tem um tema lá na plataforma, e até uma proposta de tema que eu coloquei, que você poderia usar também como um argumento, que é a inclusão digital de pessoas idosas. A maioria das pessoas desbancarizadas são idosas. Pessoas que não tiver, historicamente tinham que ir no banco para sacar dinheiro, né? Aquela pessoa que vai lá sacar a aposentadoria, aquele idoso, né, que geralmente vai com o neto, com o filho, sacar dinheiro, porque ele não sabe fazer uma transferência no celular, ou não confia, ou é desconfiado. Então é uma boa ideia, né? Boa ideia. Então tem até um tema lá chama inclusão digital de pessoas idosas, né? Então bem legal mesmo. Então, galera, basicamente isso, né? Era basicamente isso que eu tinha para falar com vocês. Faltou eu comentar um tema, que foi o tema de tecnologia. Se tiver gente aí da área de tecnologia, só comenta que de repente a gente pode fazer um vídeo comentando o quarto tema, mas esses três principais para o cargo de agente comercial, eu tinha que comentar. Eu estava esperando a banca divulgar os espelhos para eu ter uma exata noção do que a banca queria, né? Olhando os textos motivadores, com calma, sem precipitação, né? E aí foi isso. Essa foi a minha impressão da prova. Os temas foram simples, mas com pegadinhas. Tá? E quem não estudou redação, quem estudou só tema, quem só viu coisas fragmentadas, teve dificuldade porque não entendeu a estrutura do tema. Banca Sesgre Rio não costuma trazer temas em forma de pergunta e nem temas alternativos. Ela trouxe aqui 2 temas assim. Então, muito cuidado. Esse tema 13 aqui foi um pouco mais difícil, essa desbancarização. Tá? Mas acredito que é aí que é foda, né? Porque assim, vai ter candidato que vai passar porque pegou um tema mais simples. Vai ter candidato que não vai passar porque pegou um tema de redação mais difícil. Eu acho injusto isso, porque tem candidatos. Pô, como é que eu coloco uma prova com temas diferentes para os mesmos candidatos? Não faz sentido, perde a equidade, né? Então, tinha que ser um tema só para todo mundo, cara. Aí sim todo mundo joga em pé de igualdade. Eu penso assim. Então, eu acho muito injusto por parte da banca. Outra coisa, ela fazer isso sem colocar essa previsão no edital. Não tá no edital que haverá 4 temas diferentes ou 3 temas diferentes. Isso tinha que estar no edital. No concurso público eu não posso fazer nada que não esteja no edital, que não esteja previsto. Não posso pegar as pessoas de surpresa. Então eu acho que isso aí é um problema. Né? Mas no último concurso foi assim também. Ninguém questionou. Aí a banca faz o que quer, né? Beleza, galera. Tamo junto. Vamos lá. Um abraço. Tamo junto, galera. Um abraço. Ó, dá o like aí. Dá o like pro Brabo. Quero que esse vídeo seja bastante visualizado por muita gente. Então, like pra mim. E boa sorte, galera. Um abraço e até a próxima.